Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor. Hoje uma edição muito especial e a gente vai aprender muito sobre um olhar de comunicação. Este é um espaço onde a gente educa informando e informa educando. E eu tenho certeza que você vai ter informações muito úteis e importantes para o seu dia a dia, porque eu, com certeza, vou adquirir esse conhecimento aqui também com a nossa convidada de hoje. E por isso, eu já tenho um pedido para te fazer. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que podem ajudar a melhorar o fortalecimento das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. Vamos fazer essa corrente do bem para que cada vez mais esse conhecimento, esse fortalecimento das nossas ações do dia a dia, das organizações da sociedade civil organizadas possam crescer ainda mais. Vamos à nossa convidada de hoje? Joyce, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Débora. Obrigada pelo convite. Muito bom voltar aos estúdios da LBV, matar a saudade, desse lugar, de muitos colegas que eu fiz aqui, você inclusive. Muito obrigada pelo convite. Obrigada de coração mesmo, seu tempo, a sua generosidade. E eu sempre tenho uma primeira pergunta para todos os nossos convidados. Gostaria que você se apresentasse ao nosso público, por favor. Bom, eu sou a Joyce Ribeiro, jornalista. Me dediquei nas últimas 2 décadas já ao jornalismo de TV, que era o meu grande sonho, fazer jornalismo na televisão. Quando eu me formei, entrei na faculdade, o meu sonho, o meu foco era esse. A gente nunca sabe, como as coisas vão se desenrolar, na nossa caminhada, mas esse era o meu sonho principal. Trabalho hoje na TV Cultura, passei por algumas emissoras, pela Record, pela SBT, comecei aqui na LBV, e ao longo desses anos, desde 98 para cá, tenho atuado com telejornal. Essa é a parte profissional, Hoje eu sou palestrante também, mestre de cerimônias, tenho realizado um outro sonho incrível que eu acho que tem sido o mais desafiador dos últimos anos, que é me tornar uma escritora. Eu quis muito também isso, achei que fosse acontecer lá na frente, lá quando eu já pudesse desacelerar, talvez aposentada, talvez não morando mais em São Paulo também, mas tive a oportunidade de que isso acontecesse antes, então esse tem sido um desafio grande na minha vida. E tem o outro lado, que vem antes, inclusive. Sou uma mãe de 2 meninas, esposa, filha mais velha de 3 irmãos, e tentando, como todas as mães e todas as profissionais, conciliar tudo isso, Tudo que acontece em casa, filhos crescendo, minha filha mais velha tem 12 anos, a menor tem 8, e aí do outro lado tem os pais também. Então a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E é possível? É possível. É Nos possível. passe o segredo, então. Com muito trabalho. E eu acho que sem a pretensão ou sem a cobrança de que dê tudo certo todo o tempo, porque isso sim é impossível. Em algum momento, um probleminha aqui, outro ali, ou vários problemas ao mesmo tempo, aí vem uma fase mais calma, e depois você tem uma surpresa da vida. É assim, E a gente, o ser humano não é perfeito, A gente tenta se melhorar e exercitar ao máximo, para produzir melhor, para ser um ser humano melhor, um profissional, um companheiro, um amigo melhor, mas estamos nessa caminhada de aprendizado, Uma coisa e outra dá um probleminha. Mas um pouquinho melhor a cada dia. Um pouquinho melhor a cada dia. Eu acho que o desejo de ser melhor, ele deve ser constante. Isso já faz toda a diferença, Eu quero tentar, eu errei aqui, Deu muito errado, mas da próxima vez eu vou fazer diferente, vou corrigir. Parece clichê, mas eu acredito de verdade que a gente está aqui para isso, Para se olhar antes de tudo, antes de olhar os outros, Olhar para si mesmo e tentar ser uma versão melhor de você mesmo a cada dia. Coisa que a gente ouve, de tantas pessoas, mas que na realidade faz todo sentido, Acho que as pessoas repetem tanto porque a vida vai te dando essa consciência,
mesmo, que se você não fizer por você, se você não se melhorar, se você não tentar de formas diferentes, nada vai acontecer. E a gente não está aqui a passeio, né? A gente quer fazer ter boas realizações, né? Acho que todos nós, mas dá trabalho. Importante é não desistir. Não desistir nunca. Né? A gente está num espaço que fala sobre terceiro setor e a gente vai chegar no momento da gente saber um pouquinho da Joyce também nesse setor, que a gente considera tão importante para o nosso país. Mas você falou sobre o seu lado escritora. Sim. Chica da Silva. Isso. Conte um pouquinho. Chica da Silva foi o meu primeiro livro e a história da Chica da Silva, eu sempre fui uma observadora da história da Chica da Silva, porque já teve no cinema, em novela, teatro, música, samba enredo também, já teve com a história da Chica da Silva. E aí chegou um momento que eu já estava fazendo TV há um tempo e eu recebi um convite, por isso que eu falo que esse lado de escritora, ele veio num momento que me pegou realmente de surpresa, mas eu adorei esse desafio, assim, foi, acho que certamente uma das coisas mais difíceis que eu consegui fazer. E até hoje sou grata por ter conseguido finalizar, por ter entendido um pouco desse processo. A gente que trabalha com comunicação, às vezes, pelo menos eu, né, imaginava que seria um processo mais fácil por conta da nossa habilidade do dia a dia, né, de trabalho, que te faz escrever muito, pesquisar muito, ler muito. Mas o transformar uma história já conhecida, né, acompanhada não só aqui no Brasil, mas em outros países também, tentando trazer um outro olhar, porque o Chica da Silva, Romance de uma Vida, que é o livro que eu escrevi, tem outros livros sobre a vida da Chica da Silva, mas o meu desafio era trazer o olhar dessa mulher do século XVIII para os dias atuais, com problemas que ela enfrentou lá e que nós enfrentamos ainda nos dias de hoje. Que a gente acha que essa distância é muito longa e que a gente, óbvio, evoluímos muito, muita coisa aconteceu, a vida das mulheres, né, o posicionamento da mulher é absolutamente outro, sim, mas muita dessa problemática que nos faz evoluir, ela ainda está presente. Né? A gente enfrenta os mesmos problemas. Então, a ideia era isso, fazer esse exercício. O que ela passou lá que a gente ainda, depois de tanto tempo, enfrenta. E com o Chica da Silva, eu pude também... tive momentos muito felizes com o Chica da Silva. Eu lancei o livro em Portugal, logo após a pandemia, e hoje eu tenho um projeto de levar o livro a todos os países de língua portuguesa, inclusive as nações africanas de língua portuguesa, porque inclusive em vários países lá, eles acompanharam a história pela TV. Então já pude fazer uma primeira parada o ano passado em Cabo Verde. Então lancei o livro lá, e foi muito bem recebido, uma história que eles ficaram, assim, receberam muito bem e demonstraram a felicidade em revisitar essa história, né? Então, foi incrível, assim, eu estou muito feliz, muito feliz. E agora estou numa outra missão de realizar o próximo livro muito atrelado à minha temática com as meninas. Durante esses anos de jornalismo, algumas pautas ficaram mais próximas e faziam mais sentido para mim esse exercício e a tentativa de colaborar de alguma maneira. Então, a questão da infância e das meninas, principalmente, essas são algumas que eu prezo muito. E o meu próximo livro vai caminhar por essas bandas, né, da vida das meninas, do que é ser adolescente nos dias de hoje, as dificuldades que as meninas enfrentam. A gente fala muito da problemática da mulher, né? A gente é de uma geração que a mulher já era independente e que buscava outros caminhos de autonomia.
E acredito que esse momento ainda é vigente, né? A gente, trabalhamos, somos independentes, mas a gente quer mais, né? A gente quer o respeito, a gente quer a segurança, a gente quer a alta liderança, a gente quer voar e ir mais longe. E as meninas precisam da nossa atenção em meio a todas essas demandas. E esse próximo livro, ele vai olhar para a gravidez precoce. Então, esse também tem sido um desafio imenso. Escrever um livro dá muito trabalho. O trabalho de pesquisa, ainda mais um tema tão sensível, é realmente difícil. Esse olhar precisa ser muito cuidadoso, né? São diversas questões atreladas, políticas, sociais, comportamentais, num assunto como esse. Então, mais um desafio. Esse eu abracei, busquei lá longe. Então, por mais trabalho que dê, eu não reclamo, porque eu estou muito feliz com o processo, né? E espero, e tem que ser assim, né? Jornalista adora estourar um prazo. A gente agora tem um prazo para pedir para aumentar, mas no primeiro trimestre do ano que vem, tem que estar aí à disposição das É um pessoas. livro de ficção, um livro Não. investigativo? É um livro reportagem. Reportagem. É um livro reportagem. Então você vai lidar mesmo com questões reais, vai abalar algumas estruturas? O meu objetivo, porque como o assunto é realmente muito sensível, é trazer uma visão acadêmica e científica do que está se discutindo sobre esse assunto em 2024, 2025. É um registro pontual, científico e acadêmico. Então, e jornalístico. Né? Então, não tem muito espaço para considerações pessoais, ou críticas, ou olhares enviesados. Todas as entrevistas elas foram direcionadas com esse olhar jornalístico mesmo. Para quem ler o livro, aí sim ter as ferramentas para tirar suas conclusões. Né? As pessoas observam essa problemática da gravidez, da educação sexual na escola. São tantos elementos, né, dentro desse tema, e todos eles precisam de uma atenção muito séria e criteriosa, de pessoas que destinaram a vida a esses estudos. Foi atrás dessas pessoas que eu bati na porta de cada uma delas para que elas me explicassem, e para todo mundo que se interessar em ler o livro. Tem muita coisa. Esse é o seu terceiro? Esse é o meu terceiro. E aí, antes da gente falar do segundo, uma das organizações que te ajudou também como fonte de pesquisa, Plan International, isso? Isso. Qual que é a tua relação com essa organização da sociedade civil? Então, eu tenho uma relação já antiga com a Plan. Eu recebi um convite que me deixou muito feliz de me tornar embaixadora da Plan International. Então, há alguns anos eu tenho esse trabalho mais próximo de estar com as meninas, né? A Plan, ela tem um trabalho muito voltado para a infância, para as crianças vulnerabilizadas, e com um olhar específico para as meninas, porque a gente fala bastante no noticiário, essa é uma informação que as pessoas já têm muito presentes, né, no imaginário, de que se a infância brasileira ela tem inúmeros... ela é difícil em tantos aspectos. O que a gente pode e deve imaginar da infância das meninas? Assim como a vida de mulheres vulnerabilizadas, essas meninas vulnerabilizadas têm componentes a mais de sofrimento, de dificuldade, de falta de acesso, de violência e todas as violências. Então, a APLA faz um trabalho muito bonito de proteção da infância, em específico das meninas. E nesse trabalho, eles me chamaram para estar mais próxima como embaixadora, e com muita alegria, eu sempre que posso, que sou chamada, que sou convocada, estou com eles nas mais diversas ações muito com as adolescentes, né, que vêm, é interessante, é emocionante até falar, porque elas enxergam na minha carreira algo que elas querem fazer, enxergam na minha atuação algo que elas
observam como tão distante, e eu vou lá para falar, não, é para todas nós, tem que fazer. Preferencialmente seguir os caminhos que vamos levar isso que é a educação, eu não vejo outra porta, né, para se conseguir. Então, esse contato próximo com elas me deixa muito, muito feliz, muito emocionada, e a gente segue um caminho muito, muito de muita união, né, eu com a Plan. E a Plan tem algumas ações no Nordeste, no Maranhão, né, com comunidades mais vulnerabilizadas ainda do que as que a gente tem aqui no Sudeste, que expõem muito essa problemática, né, da violência contra as meninas, do casamento infantil, que é outra bandeira que a Plan trabalha muito para que isso não aconteça, e daí também advém a questão da gravidez precoce, porque são meninas de 13, 14 anos, que acabam enfrentando uma gravidez completamente fora de contexto, né? E isso traz muito problema. Nessa caminhada de pesquisas e de entrevistas no livro, a Plan e a Cíntia, a presidente da Plan, eles me ajudaram muito, né, em perceber um pouco, com um olhar um pouco mais sensível à questão das meninas, em falar com algumas delas. Eu entrevistei algumas meninas e de outro lado, entrevistei profissionais que lidam com o tema e mulheres que hoje já são adultas, já são, têm seus 40, 50 anos, mas foram mães muito jovens, né? Com 15, com 16 anos, depois de ter passado uma vida tentando fazer com que essa criança ficasse bem e se reerguer, elas também me trouxeram relatos incríveis. Então, é emocionante o livro. Vamos ler. Sim, assim que lançar, volte. Sim, com certeza. Volte para que a gente possa mostrar, apresentá-lo aqui também. E aí, essa sua relação com essa organização, também esse modelo familiar que vocês têm também, de sempre ter a solidariedade presente. Eu queria o teu olhar também. É importante que uma família tenha esse cuidado com o outro, independente da classe social que ela esteja? Sim, eu acho fundamental. Acredito que é uma ação fundamental. Porque nós vivemos em comunidade, né? Ninguém vive sozinho. Aquele que tem mais dinheiro e aquele que não tem dinheiro algum. Nós precisamos um dos outros. E para que a gente se fortaleça enquanto comunidade, o outro precisa estar bem. O outro precisa, pelo menos, ter as suas necessidades básicas atendidas, né? A gente precisa voltar uns passos atrás para deixar de normalizar a privação do outro. Não é normal, não é aceitável ser privado de comida, ser privado de casa, ser privado de saúde, ser privado de escola. Não tem, enquanto eu falo bastante nas faculdades também, e tem uma frase que eu ouvi e que eu vivo repetindo como papagaio, até porque eu acho que é a mais pura verdade. Enquanto não tiver bom para todo mundo, não vai estar bom para ninguém, porque um tem e se protege, porque o outro quer aquilo que eu tenho. Porque, ainda bem que eu posso pagar um plano de saúde de milhões, porque aí eu vou ter um tratamento digno. E se não tiver? Né? E se não puder? Isso é dessa forma que a gente vai resolver as nossas questões? Eu acho que enquanto seres humanos, a gente já tem elementos para resolver os problemas de outras formas, né? A gente precisa exercer, entender a dificuldade, porque não é fácil mesmo, né? Se a gente pensar num país como o Brasil, com tantas realidades, com tantas pessoas, dimensões continentais, como atender a todos, né? Mas eu acredito que é sim possível. E acredito, voltando à sua pergunta, que uma família que entende a sua... Eu ia falar a sua posição e os seus privilégios, né? Mas posso até ser mal compreendida, mas
Eu acho que é justamente isso, né? Hoje, o nosso país, ele vive questões tão profundas de necessidades da população que ter a possibilidade de olhar para o outro nessa questão material é sim um privilégio. Poder ajudar, poder levar uma cesta básica, poder levar uma roupa, um cobertor para quem precisa, água potável, tantas coisas de desastres climáticos acontecendo também. A gente pode se organizar de outra forma e doar aquilo que a gente tem quando a gente tem. Mas também não é só disso que a gente está falando, né? A gente não está falando só daquilo que é material. A gente está falando de uma escuta atenta, 10 minutos falando com uma pessoa, deixando que ela compartilhe com você os seus problemas, né? Pode fazer a diferença para a vida dela, para a sua vida também. Então, acho que a gente sempre tem o que doar, sempre, sempre. Tem dinheiro para doar? Ótimo, é sempre bem-vindo, é necessário, porque, né, também precisamos suprir. Mas a atenção, a educação, o respeito ao próximo. Acho que a gente vive num tempo também que a gente tem que ressaltar que todo mundo merece respeito. E são tantos os acontecimentos que fazem a gente presenciar o contrário, né? Então, nem tudo é dinheiro, nem tudo... o mais importante não está naquilo que você pode comprar. Então, às vezes, olhar e aquela pessoa com respeito, dando a dignidade que ela e todos merecem, vai fazer toda a diferença. Essa sua fala me faz lembrar um movimento que existe chamado Movimento por uma Cultura de Doação. Uhum. E é um trabalho para transformar o ato de doar num ato tão simples que a gente pode conversar num almoço de família. Sim. Né? Num encontro de amigos, numa rodada de futebol, numa saída para algum lugar, você fala para quem você doou. E aqui, como um espaço, né, de fortalecimento das organizações da sociedade civil por meio do conhecimento, então a gente vê que a gente pode ampliar essa fala. Sim. Né, em todos os espaços, né? E é bom te ouvir falar isso, porque você não está envolvida no dia a dia operacional de uma ONG. Sim. Mas você representa e pode falar para outros ouvidos, né? E isso é muito importante. Então, em nome de todas as organizações, obrigada. Obrigada, eu que agradeço e aprendo muito, né? Isso também conta tanto, né, Débora? Às vezes a gente se fecha no nosso dia a dia, nos nossos problemas e tal, e acha que aquele que tem menos não pode te ensinar. Uma bobagem, né? Sem tamanho. Então, às vezes, sentar e ouvir o outro para você aprender, para te alimentar, não alimentar o outro. Às vezes o outro precisa de comida, mas quem precisa ser alimentado é você, né? Então, acho que sempre a gente tem essa oportunidade. São tantas as formas de fazer. Não tenho tempo. Porque eu trabalho. Porque eu tenho filhos. Assim, todo mundo. Tempo é realmente raro. A gente sempre acha um jeito de se doar de uma forma ou de outra. Muito bom, muito bom. Eu falei para você que você ia aprender muito hoje nessa nossa entrevista. Olha só. Vamos falar do segundo livro. O segundo foi um outro universo, porque eu entrei no universo da beleza. Tá. A convite de uma empresa, indústria de cosméticos. Eles me chamaram para elaborar um livro sobre a história do cabelo crespo no Brasil. Olha. Porque a gente tem vivido, né, de muitos anos para cá, essa fase de transição capilar das mulheres, principalmente as mulheres negras de cabelo crespo, que deixaram de alisar os seus cabelos e começaram a assumir a sua identidade, né, real. E esse livro ele vem muito nesse sentido de deixar um registro de como que esse cuidado com os cabelos ele se deu nas últimas décadas. Então, nós pegamos um recorte de 1940 até os anos 2000, 2010, e eu e uma outra colega jornalista, a Karina Rolo, falamos sobre o cabelo crespo. Eu, o cabelo crespo das mulheres negras. Ela, o cabelo crespo das mulheres brancas. Então, a gente passou década a década registrando quais foram as ferramentas utilizadas para lidar com o cabelo crespo. E aí, é um livro de
É uma diversão, né? Porque são diversos métodos. Falei com muitos cabeleireiros que me contaram dos métodos dos que a gente conhece, até coisas que eu ainda não tinha ouvido, como colocar cerveja no cabelo, banha de cozinha também no cabelo para hidratar, quando os avanços tecnológicos não eram tão, né, presentes, a gente não tinha tanto para usar, as mulheres sempre encontraram formas de domar esse cabelo. E as décadas foram passando até que os avanços tecnológicos trouxeram aquilo que a gente tem de mais avançado hoje, inclusive a liberdade de não usar nada disso para usar o seu cabelo do jeito que você quiser. O teu cabelo natural, o não ter cabelo, o variar o cabelo, o estender o cabelo de formas coloridas, com trança, com o que você quiser. Então, foi uma satisfação muito grande sair desse dia a dia mais difícil, né? Hard news, notícia pesada, para olhar de uma forma diferente, né? Para aquilo que me faz bem. O que me faz bem esteticamente? Quero ter meu cabelo assim, assado, grande, pequeno, não ter essa obrigação de alisar para me adequar, né? Quero mudar a cada 6 meses. Foi interessante entender esse processo, que não deixa de ser um processo social, né? Antes do estético. Que isso que eu ia perguntar para você, porque você está falando a partir do olhar da mulher, mas e o olhar a partir das empresas que empregam essa mulher? Né? Hoje, a palavra diversidade, as palavras diversidade e inclusão, mudou durante essas décadas também? Eu vejo que mudou, sim. Tá. Que mudou e que vem mudando. Eu acho que existe uma demanda das próprias mulheres e da própria sociedade em relação à diversidade, e que os passos estão avançando numa caminhada que é longa, ainda tem muito a ser feito. Então, quando a gente fala de aumento da diversidade nas empresas, né, aumento do quadro de colaboradores negros e pardos nas companhias, eu que cresci nos anos 80, fui criança nos anos 80 e adolescente nos anos 90, vejo muita mudança. E vejo também que as questões elas vão se aprimorando, né? Vão se refinando com o passar dos anos, e isso não deixa de ser um bom desafio. Né? Se antes, na minha geração, a gente lutava para que as vagas fossem acessadas por meninos e meninas como eu, mulheres negras, meninos negros, em todas as áreas, inclusive na comunicação, que foi a área que eu escolhi, que sempre foi muito fechada, né, para a presença de profissionais negros. Hoje a gente continua, assim, reafirmando essa demanda, mas também buscando melhores espaços, melhor remuneração, né, espaços de liderança, por que não? Uma pesquisa recente no Brasil mostrou que dos quadros de liderança, né, disponíveis nas empresas, apenas 2,6% são ocupados por mulheres negras, sendo que as mulheres negras formam um grupo populacional maior no nosso país. Né? Então, avanços, sim, mas ainda estamos numa base que ainda reproduz muito preconceito, muito racismo, muita discriminação, muito sexismo, né? O ser mulher e ser uma mulher negra nas companhias é uma questão a mais que vai se sobrepondo em dificuldades, né? Quando a gente fala de aceitação e de inserção. Então, é uma luta constante, né? Não vai chegar o dia que teremos todos os problemas resolvidos. Tá tudo ótimo nas empresas, a contratação ela é muito igualitária, tem oportunidades para todos. Não, é uma luta e uma demanda da minha geração, das que vêm depois, das minhas filhas, dos meus netos, daí para frente. Mas eu vejo que em cada momento um passo a mais. Né? E a gente deve comemorar, ainda que a passos lentos, o importante é evoluir sempre. A gente ouviu aqui no estúdio, antes de começar a gravação, que você representou um alento e um objetivo, né,
para meninas que te assistiam, ouvir isso hoje, como é? Além de ser emocionante, me traz um senso de responsabilidade também. Quando eu disse aqui no começo que a gente sonha, a gente tenta, a gente bate nas portas, a gente procura se desenvolver uma profissional da melhor forma que a gente consegue, a gente nunca sabe qual é o alcance de cada uma das nossas ações. E hoje, trabalhando desde 98, né, até agora, espero continuar por muitos anos, eu tenho e tive a oportunidade de falar diversas vezes nas universidades, nas faculdades, com os jovens que estão saindo da faculdade agora, e ouvir essas falas sempre me deixa muito mexida e muito emocionada, porque é uma sinalização de que, não, legal, o que você fez está sendo útil não só para você, mas para outras pessoas. E também uma sinalização de que, nossa, aquilo que você mais quis no começo deu certo, né? De uma forma ou de outra, com muitos percalços no caminho. A construção da sua carreira, ela representa muito, não só para você, mas para outras, né, da sua geração, dos que estão chegando agora. Então, é uma alegria, um presente, uma felicidade mesmo. E falando sobre Cabo Verde, tem mais informações de lá, não tem? Sim, várias novidades boas que me deixaram muito, muito feliz, porque eu falei antes que eu estive em Cabo Verde, foi minha primeira parada em terras africanas para lançar o livro. E também fui a convite de Cabo Verde e Guiné-Bissau, que tem uma cerimônia de independência dos dois países conjunta, em épocas muito similares. Eles me chamaram para esses festejos da independência dos dois países, das duas nações que são irmãs, nações irmãs. E quando eu estive em Cabo Verde, a cerimônia de lançamento, os eventos relacionados à divulgação, a forma como as pessoas no país, a forma como eles me receberam, tudo isso, além de ter tornado a viagem ainda mais incrível, também foi a outra realização de um sonho. Eu queria muito visitar, né, países africanos. Esse foi o primeiro. São alguns países africanos que falam a língua portuguesa, então eu pretendo visitar todos com o lançamento dos meus livros. E essa temporada tão feliz, tão incrível, o país é lindo, convido a todos para que estejam em Cabo Verde. São diversas ilhas, uma mais incrível do que a outra. E essa primeira parada me deu uma homenagem linda, linda, que eu estou comemorando até agora. Eles me nomearam embaixadora da Cidade Velha em Cabo Verde. A Cidade Velha é um patrimônio da Unesco, né, devido às suas belezas naturais. E hoje já aconteceu a nomeação, né, formal no país, e agora em outubro uma cerimônia vai também divulgar, né, essa nomeação aqui no Brasil. Então eu estou muito, muito feliz de representar de alguma forma os brasileiros que já estiveram ou pretendem estar em Cabo Verde para conhecer essa nação que se aproxima de nós de inúmeras formas. Eu me senti em casa em Cabo Verde e espero agora, como embaixadora da Cidade Velha, voltar mais vezes. Ah, que coisa boa ouvir isso, esse reconhecimento a uma mulher brasileira. Exatamente, e essa amizade, eles amam o Brasil, eles adoram a nossa produção literária, acompanham muito, a gente tem que usar cada vez mais o benefício da nossa língua, né? E a gente poder desfrutar da produção de lá e da nossa produção também. Essa troca, esse intercâmbio cultural é só riqueza e só benefício para todos nós. A gente deve se aprofundar cada vez mais nisso. E agora essa também é uma das minhas funções. Já não basta tantas? Pois
Mas tudo que a gente faz, que a gente ama, que a gente adora, acaba sendo, né, leve, gostoso, e aí a gente já tem muita coisa para fazer e acaba buscando mais e mais e mais e mais, cada vez mais feliz. Joyce, qual o teu recado para as meninas? Que a gente falou das meninas que te viram lá atrás. Sim. Mas hoje, para aquelas que querem ter uma carreira, seja na área da comunicação, seja em ciências, seja em astronomia, seja em qual área for, qual o seu recado para elas? Olha, eu digo para todas elas, para todas vocês que estão ouvindo a gente agora, que não há um caminho fácil e eu não vejo um caminho que não passe pela educação, né? Todas as maneiras, todas as possibilidades que vocês, meninas, crianças, adolescentes, tiverem de aumentar o seu conhecimento formal, frequentando a escola e todos os outros cursos, todas as outras... toda outra sala de aula aberta para vocês, aproveitem essa oportunidade. É isso que faz a diferença na nossa vida. Eu sei que falando sobre o Brasil, falando sobre a nossa realidade, estudar não é muitas vezes a atividade mais fácil, né? Para as crianças, para os adolescentes, aquilo que deveria ser e que é um direito, né, de todas as crianças, muitas vezes é permeado por inúmeras dificuldades, mas esse é o desafio, então, seguir nos estudos, se aperfeiçoar cada vez mais, ouvir o seu coração para aquilo que você deseja estudar, né? A gente vai crescendo, a vida vai se mostrando, e aquilo que a gente acha impossível, com muita busca, né, dessa formação, por mais difícil que ela seja, essas coisas acontecem, né? Eu sonhei um dia ser apresentadora de TV e jamais imaginei que isso se tornaria uma realidade, né? Hoje é o meu dia a dia, hoje é a minha função principal e eu sou muito feliz e muito realizada com ela. Então, se eu posso dar uma dica daquilo que eu acredito mesmo, é a educação. E nós, adultos, temos que ajudar para que essa seja uma possibilidade, né? Cobrando, entendendo qual é o mecanismo que proporciona educação para essas crianças, fazendo com que os responsáveis realmente desempenhem as suas funções de acordo com aquilo que a nossa nação precisa, porque os nossos jovens e as nossas crianças são nossa responsabilidade, são responsabilidade de todos, né? Eu tenho 2 filhas e não são só as minhas meninas que estão no meu interesse, né? Todas as outras crianças, toda a população que a gente vem educando daqui para o futuro, todas elas merecem o nosso olhar, a nossa atenção e a nossa cobrança. Obrigada. Eu que agradeço, foi incrível, muito bom te rever, obrigada por me receber 2 vezes, me recebeu quando eu era novinha, estava aprendendo. Continua novinha. Continuamos novinhas, 20 anos depois, mas esses 20 anos nos fizeram muito bem. Sim. E hoje a gente está aqui comemorando também, porque é uma celebração, da sua carreira, da minha carreira. Que bom que a gente se encontrou e que a gente pode se rever hoje. Obrigada. Feliz, muito feliz. E eu espero que você esteja feliz também e tenha absorvido muito do conhecimento que a Joyce compartilhou generosamente hoje com a gente, porque eu tenho certeza que muitas das palavras dela podem ter tocado o seu coração e faço um pedido para que você compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais e mais meninas e mulheres que precisam ouvir essas palavras de incentivo também. Como eu falei no começo, vamos juntos fortalecer essa corrente do bem, nas organizações do terceiro setor e na sociedade que a gente vive. Eu queria agradecer a tua companhia desde o começo e já te convidar para a nossa próxima entrevista. Um abraço e até lá!